Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide e vou estar hoje abordando o assunto do alcoolismo. É um tema complexo, é um tema difícil de tratar, porque boa parte de nós estamos acostumados, a vida social está marcada pela bebida, né? Pelo uso dessa substância. E muitas vezes, quando esse tema chega na família, ela já chega num estágio em que há avanço no adoecimento. Então, o alcoolismo, o alcoólatra, é quando alguém adora a bebida e faz dela a sua prioridade. Então, é não somente o hábito, mas a compulsão pelo álcool. Quando eu trato do assunto do alcoolismo, eu vou estar muito mais me focando no comprometimento do indivíduo do que do tema propriamente dito. Porque muitas pessoas bebem e bebem muito e não chega a se tornar um alcoólatra. Então, o alcoolismo ele está marcado por comprometimentos sérios na área do trabalho, na área da família, da economia, né, da parte financeira, como também dos aspectos sociais. O alcoolismo, ele também passa por níveis. Então, há pessoas que são alcoólatras, mas num ponto leve, outro num ponto moderado, e tem aqueles que já chegaram a um ponto de gravidade. Então, quando nós pensamos no alcoolismo, nós vamos também imaginar quais são as motivações que levam o indivíduo a buscar tornar um hábito um vício. A primeira é a tolerância da sociedade. A sociedade que vivemos incentiva, inclusive, a utilização da bebida, né? Então, há um estímulo e há um imaginário coletivo no sentido de que todo ambiente que tem alegria tem que ter bebida. Esse é um ambiente que nós estamos inseridos socialmente. Então, as festas precisam ter uma marca da bebida, né? Todas as comemorações também têm uma pontuação maior em relação à bebida. Então, é como se beber fosse uma coisa completamente normal. Há também uma dinâmica que não podemos deixar de considerar na questão do alcoolismo, é a hereditariedade. Então, se há componentes, né, da família que apresentam esse adoecimento, então há uma possibilidade dos efeitos do álcool nesta pessoa ter uma potência muito maior do que em outra. Sim, há. Há também as dinâmicas familiares, onde comemorações e o exemplo dos pais sempre está voltado para a questão do consumo do álcool. E não podemos deixar de considerar o estilo de vida adotado por cada um de nós. Nós sabemos também que os efeitos do álcool para as mulheres costumam ser muito mais severos. São muito afetados as pessoas que convivem com o alcoolismo de alguém da família, são afetados. A família nuclear, os amigos, o ambiente de trabalho. Agora você pode perguntar assim, quais são os benefícios? Por que as pessoas aderem a esse processo? Primeiro, porque já está comprovado que a bebida, que o álcool, ele provoca no organismo de uma pessoa relaxamento, ele distrai, ele tranquiliza, ele alivia o estresse e há também a crença de que causa um bem-estar muito grande, não levando uma pessoa talvez a ter um estresse mais elevado. Há também, como nós sabemos, a ideia de que se você não beber, você não será bem aceito socialmente. Você imagina que tem algumas pessoas que pelo fato de não beber, elas não são convidadas para alguns eventos? Isso faz parte do entendimento social onde nós vivemos. Há também quem imagine
que a utilização do álcool faz com que tire a timidez e desbloqueie a pessoa nas questões relacionadas à sexualidade. Todos nós também sabemos que a bebida ela entorpece as angústias da alma. Então, há tantas lutas, tantas dificuldades que uma pessoa pode passar no trabalho, na família, no ambiente social, nas finanças, né, em perdas. Então, muitas vezes, o caminho que o indivíduo encontra para livrar-se da angústia é exatamente apropriar-se da bebida como um instrumento de diminuir a tristeza, né? É também um fator importante a considerar que eu vou lhe fazer algumas perguntas e você vai verificar se você pode responder de maneira afirmativa a essas perguntas. Porque quando alguém chega com um histórico de dificuldade de controle da bebida, essas perguntas normalmente são feitas pelo profissional. A primeira, você fica emburrado, de mau humor, chateado, quando você participa de uma festa ou de um evento social e lá você não encontra bebida? Você sempre bebe mais do que você esperava? O álcool faz parte da sua filosofia de vida? Você tem lapsos de memória depois de você participar de uma festa, de um evento? Tem etapas dessa festa que você não consegue lembrar? Você poderia me dizer se você fica irritado cada vez que alguém sugere que você diminua a sua bebida ou diminua o consumo tão frequente da bebida, isso lhe causa muita chateação e você chega a brigar com essa pessoa? Você tem ou já teve ressaca moral? A ressaca moral é quando você está num ambiente em que você deveria agir de um modo social, agradável e educado. E ao invés disso, por causa da potência em relação à bebida, aí você desrespeita a pessoa, você cria um ambiente desagradável para o ambiente festivo. E aí quando você retorna para casa e no dia seguinte, os familiares vão dizer para você as coisas absurdas que você aprontou numa festa ou num evento social. Isso já aconteceu com você? Aí, ao mesmo tempo que eu estou fazendo essas perguntas, se pelo menos duas delas ou três você respondeu de forma afirmativa, muito provavelmente você tem problema com o álcool. Agora, quais são os malefícios para o jovem que começa muito cedo a utilizar com exagero a bebida alcoólica? A primeira coisa é que se perde o foco dos estudos e agora passa a ter o foco na construção de um hábito que resolve coisas do aqui e do agora, né? Do prazer repentino. Prejuízos também na memória. Toda pessoa que dá muita ênfase à bebida, ela tende na juventude, né? Começando na juventude, ela tende a ter dificuldade de memorização e de desenvolver a inteligência. A dificuldade também no aprender. Problema no desenvolvimento também emocional. Passando então essa pessoa a vivendo qualquer situação de conflito, qualquer situação de perda, encontra como motivo a busca imediata na utilização do álcool. Então, quais são as consequências da utilização da bebida sem o controle devido? A primeira coisa é que faz parte da perda social os vexames que essa pessoa acaba construindo para si mesmo e para a sua família e seus amigos. É muito comum que pessoas que são atropeladas ou sofrem graves acidentes de carro tenham alguma relação também com a questão da bebida. Então, assim, a perda de laços afetivos, a perda da credibilidade social e também a perda da saúde. Porque quando uma pessoa envolvida num processo de dependência, ela chega para receber ajuda, ela já teve muitas perdas.
não é? Promover, então, um tratamento. Há tratamento para a dependência. E, normalmente, segue uma linha de promover a abstinência daquele paciente, tratar as implicações que causaram no organismo, quer dizer, associado à bebida existe um disparar de outras enfermidades, e prevenir também a questão das recaídas. Então eu queria oferecer para você que convive com alguém que tem problema de dependência, ou você mesmo é a pessoa que tem um problema de dependência, primeiro é lembrar, o alcoolismo ela é uma doença. E como doença, dificilmente uma pessoa consegue se ver livre sozinho, sem um acompanhamento com um psiquiatra, muitas vezes com um psicólogo, ou em uma clínica para desintoxicar o organismo, não é? Há também uma outra problemática que é a questão da família codependente. Então, quando uma pessoa ela começa a vivenciar uma situação de dependência, sempre tem alguém que ama esta pessoa, que está mais próxima dessa pessoa e que também precisa fazer um acompanhamento psicológico para que ela aprenda a conviver com ela e conviva também com a outra pessoa. Então não agrida, não expresse uma raiva intensa, não tente discutir com alguém que está sob efeito do álcool, porque ela não tem condição de reagir de maneira adequada nesse momento. Então, o importante é que todo mundo, todos que têm dentro da sua família dependência, essa pessoa precisa ser ajudada. Não somente quem é alcoólatra ou alcoolista, né? Como também aquela pessoa que convive com ela, para que ela aprenda a não viver uma relação de codependência. Então, o alcoolismo, ele tem tratamento. Se o estágio da pessoa é um estágio grave, existe a questão do tratamento para redução de danos. Então, renove a sua esperança e busque ajuda, porque sempre há um caminho de retorno para a saúde e o bem-estar. Um grande abraço para você.